Hoje é dia de lutar contra a grave ameaça à liberdade de expressão no Brasil. Um projeto que deve ser pautado hoje no Senado quer combater fake news, mas cria restrições muito perigosas ao exercício da livre expressão na internet brasileira. Esse é um pilar fundamental da democracia liberal e precisa ser defendido. A propósito, nossa democracia não anda nada bem das pernas e foi criado nos últimos dias uma série de coalizões superideológicas para tentar defendê-la. Quem não gostou nada disso foi o ex-presidente Lula. Vamos falar sobre tudo isso hoje com comentários de Matheus Leone e Helena Landau. Veja agora no Livres Notícias. O Senado deve pôr em pauta hoje um projeto de lei de autoria do senador Alessandro e dos deputados Tabata Amaral e Felipe Rigoni, todos eles integrantes do movimento Acredito. A gente tem muito respeito por esses deputados, temos uma excelente relação com o movimento Acredito, é companheiro de várias pautas, mas nessa específica a gente não podia discordar mais desse projeto de lei. A gente compartilha também, obviamente, o desejo de combater esse ambiente de polarização e de muita desinformação nas redes sociais. A gente precisa restabelecer as condições da qualidade do debate público brasileiro. Esse é um tema que muito nos interessa e muito nos preocupa. No entanto, a forma desse projeto não consegue avançar na direção correta. Ele tem pontos muito complicados e por isso constitui um risco grave que ameaça as condições da livre expressão no Brasil, especialmente na internet brasileira. Por que eu estou dizendo isso? O projeto quer alterar o Marco Civil da internet, que passou muitos anos sendo debatido democraticamente pela sociedade brasileira, para instituir uma responsabilização às plataformas de mídia social, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, sobre o conteúdo que é compartilhado pelos usuários e sobre o tipo de conta que é ativa nessas redes. Para fazer isso, o projeto usa conceitos extremamente amplos, vagos, mal definidos como conta inautêntica, desinformação e disseminadores artificiais. Vamos aprofundar um pouco essa questão. Veja só, conta inautêntica seriam contas criadas com o intuito de enganar o público, ressalvados o ânimo humorístico ou satírico. Mas olha só, eu sou fã de Belchior, cantor que já morreu. Imagine que eu crio uma conta no Instagram para homenagear o Belchior. Não tem ânimo humorístico nem satírico. Isso seria enganar o público? Eu não sou o Belchior, obviamente. Do jeito que está na lei, a interpretação sobre isso vai depender do juiz. Agora, pense inclusive em pessoas transexuais que usam nome social. Quantos conservadores não acusam as pessoas trans de quererem enganar o público, de supostamente não serem como se apresentam ser? É razoável abrir uma brecha que pode gerar uma punição para pessoas trans que se expressam livremente na internet? Claro que não. Outro conceito vago, desinformação. A ideia original do projeto era obrigar as plataformas a moderar os conteúdos que desinformam, o que seria, por sua vez, trazer informação falsa ou descontextualizada, sem a devida contextualização. Mais uma vez, o que é que define o que é verdade? O que é que define o que é desinformação? O que é que define qual o devido contexto para uma dada informação? É um grau de subjetividade extremamente perigoso. Veja bem, o Estado não é dono da verdade e também não é capaz de definir quem é o dono da verdade. Não existe dono da verdade. Então, isso é um debate filosófico interminável e um liberal jamais vai aceitar que o Estado se arrogue da condição de definir de arbitrar quem é o dono da verdade. Isso é um debate aberto que deve ser conduzido pela sociedade de forma livre. Então, sobre esse ponto específico, a reação foi tão grande, o Livres, inclusive, como você pode ter acompanhado. Nós lançamos uma nota técnica sobre isso na semana passada, falamos bastante especificamente sobre esse ponto, e o fato é que os próprios autores reconheceram que não tem condições de ter esse conceito nesse momento no projeto de lei, por isso resolveram tirar o conceito do texto. O que, claro, é uma prova de boa-fé de todos os envolvidos. No entanto, no lugar de realmente tirar isso de uma vez por todas e desistir desse conceito de desinformação, o que eles criam uma previsão dentro da lei para que um grupo de trabalho multissetorial
analise essa questão, tente amadurecer o debate em torno de uma conceituação de desinformação. Mas, gente, essa comissão também não vai ser dona da verdade, não vai ter procuração divina para dizer o que é verdade e o que não é. Então, esse conceito de desinformação, de querer definir por lei o que é desinformação, é um absurdo por si mesmo, porque parte de uma pressuposição, no fim das contas, arrogante sobre a capacidade do Estado de falar sobre o mundo concreto e real. Mas ainda tem o terceiro conceito que a gente falou, disseminadores artificiais, ou robôs. O projeto quer proibir, e o conceito seria contas geridas por qualquer programa de computador ou tecnologia para simular, substituir ou facilitar atividades humanas na distribuição de conteúdo em aplicações de internet. Aqui eu falo até como profissional de comunicação, como alguém que no meu trabalho diário preciso gerir as redes sociais do Livres. E com a devida vênia aos deputados, a sensação que dá é que quem redigiu essa lei nunca trabalhou com rede social na vida. A mínima profissionalização da gestão de redes sociais hoje quer dizer usar plataformas que facilitam o trabalho. Aqui no Livres, por exemplo, a gente usa sim um sistema que diminui o retrabalho de publicação. De uma vez só, a gente consegue carregar um vídeo, por exemplo, e publicar em todas as nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Isso é puramente uma facilitação do trabalho humano. Se essa plataforma não existisse, eu teria mais trabalho. Eu teria que subir os conteúdos, eu e o pessoal da equipe, teríamos que subir os conteúdos manualmente em cada rede. Isso nos daria mais trabalho e também ia diminuir a nossa produtividade, é claro, mas no fim das contas, esse tipo de ferramenta que facilita o trabalho humano de disseminação em redes sociais, ele não está criando algo ilegítimo, porque se não fosse a plataforma, a gente ia divulgar em todas as redes da mesma forma, está só tornando realmente mais eficiente, e graças a Deus, né, porque é muito trabalho. Então, assim, eu entendo a ideia de atacar os robôs que deturpam o ambiente de debate público na internet. De fato, eles existem. E é notório. Às vezes, os robôs que são usados para subir uma determinada hashtag no Twitter, por exemplo, o operador comete um erro de ortografia e a hashtag sobe com esse erro de ortografia. Isso é sim uma tentativa de fraudar o debate público, de criar uma sensação nas pessoas de que mais gente pensa de uma determinada forma, o que é óbvio muda o ambiente de ideias e é algo danoso na nossa política. Precisa ser combatido, mas a forma de combater isso é muito difícil, né? Você não pode mirar numa formiga e acertar a cadeia alimentar inteira. Você não pode querer resolver um tipo de aplicação de robô e atirar em todos os robôs ou em todas as tecnologias que facilitam a vida de quem trabalha com rede social. Isso aí teria um impacto terrível sobre toda a cadeia produtiva, todas as agências que trabalham com marketing digital, com gestão de mídia social, e na prática ia diminuir a nossa eficiência nesse trabalho, nessa atividade, que é cada vez mais importante na economia mundial. Teria um efeito econômico, então, para todas as empresas que trabalham de alguma forma com marketing digital, e elas iam ter o retorno sobre investimento diminuído, né, porque iam precisar ter mais trabalho para algo que poderia ser facilitado por um robô, inclusive em outros tipos de prática, né? Não só para publicação, mas às vezes existem bots que fazem respostas automáticas via inteligência artificial para quem interage com uma determinada conta. Isso é muito usado, inclusive, por empresas pequenas que não têm grandes equipes para atender ao público. Então, esse tipo de regulação só cria uma ineficiência econômica que afasta a economia brasileira dos padrões internacionais, diminui a nossa competitividade em relação ao mundo todo. Então, assim, tem uma questão que surge aí, que é o fato de que o legislador tem que ter humildade para reconhecer as limitações da própria regulação. A lei não pode tudo. A lei não é Deus, não é onipotente. A lei tem sua limitação e as leis têm uma natureza própria, que, como nós vivemos no sistema democrático, leis precisam ser devidamente debatidas e, portanto, por definição, leis demoram para ser adaptadas e, ao contrário da dinâmica dessas tecnologias em redes sociais, o que cria aí uma barreira que, na minha visão, é intransponível, porque o tipo de uso de tecnologia na rede social
de diversas formas, vai sempre ser mais dinâmico e estar um passo à frente da legislação. Então, se a gente cria uma legislação que emperra e que dá um tratamento único para todas as aplicações, a gente vai estar privando a sociedade de coisas que têm ganhos sociais imensos. Existem robôs que, por exemplo, ajudam a fiscalizar o uso de dinheiro público na internet, nas redes sociais. Existem, enfim, robôs que ajudam a denunciar casos de violência contra a mulher e que ajudam a acolher mulheres vítimas de violência, pessoas transexuais que precisam sair de casa, enfim, existe uma infinidade de robôs em atuação nas redes sociais que são extremamente benéficos e que não é do interesse de ninguém coibir esse tipo de coisa, só deixaria o Brasil, de fato, mais atrasado. Então, assim, qualquer tentativa de regular esse tipo de coisa teria que ser muito mais técnica, muito mais específica, muito mais dialogada, e com isso ia fatalmente ficar velho muito rápido, porque a inovação tecnológica é muito maior que a inovação legal. Então, eu diria que a própria ideia de regular isso é anti-eficiente, né? Vai necessariamente travar o avanço econômico. Agora vamos para o segundo passo. Qual o efeito concreto de você passar uma lei dessa que responsabiliza as plataformas e, ao mesmo tempo, traz esses conceitos tão vagos, com problemas conceituais evidentes? Em primeiro lugar, conceito vago quer dizer lei ruim, objetivamente. Por que é que eu digo isso? Porque com conceito vago quer dizer que aquilo não vai ser facilmente interpretado, então vai gerar judicialização. Pessoas vão entrar na justiça para tentar fazer com que aquela lei tenha um outro tipo de interpretação. Isso vai gerar disputas judiciais enormes que vão se arrastar por anos e anos, vão ter recursos. Isso vai passar muito tempo até chegar ao STF. Porque no fim das contas a gente está falando da regulação da liberdade de expressão, que é sim uma questão constitucional. Então a gente vai ter aí um longo caminho de insegurança jurídica e de ineficiência, de perda de dinheiro, de perda de recursos da própria justiça, de dispersão de energia que devia estar sendo usada pela justiça brasileira para casos realmente graves, onde a justiça precisa atuar. Enfim, é tudo muito ineficiente e no fim das contas, imagine o seguinte, como é que a plataforma que vai ser responsabilizada vai agir no contexto da insegurança jurídica? É simples, o padrão é muito fácil de prever. Na dúvida, vai retirar o conteúdo para não ter problema com a justiça. Então, é muito complicado isso, porque você está criando um incentivo para fazer com que a censura aconteça a priori nas redes sociais. No lugar da censura se tornar uma exceção, a censura vai se tornar o padrão no caso de dúvida. Então, isso é muito perigoso e isso quer dizer menos liberdade de expressão na prática para os brasileiros. Quer dizer, um incentivo inaceitável à censura. Vale lembrar, o Brasil já é péssimo em qualquer ranking internacional que meça a liberdade de expressão. Essa lei é um caminho para fazer o Brasil se tornar ainda pior nesse ranking. Isso, no lugar de melhorar o debate público, vai diminuir a qualidade do debate público e gerar um problema maior do que ele tenta resolver. Por todas essas razões, o LIVRE está lutando contra esse projeto no Congresso, deve ser pautado hoje no Senado, a gente espera sinceramente que não passe. A verdade é que fake news é um problema, sim, humano que a gente precisa lidar, é um desafio para as democracias liberais no mundo todo, é um problema extremamente complexo que nenhum país chegou a uma solução, ninguém conseguiu resolver esse problema ainda, não é durante uma pandemia sem conseguir debater devidamente com a sociedade que a gente vai conseguir ter um bom avanço nesse contexto. Inclusive, vale lembrar que o modelo de regulação que está sendo proposto hoje só tem paralelo em países que são democracias extremamente falhas, como Egito, Botsuana e Hungria, do ditador Viktor Orbán. Então, realmente não dá para aceitar que esse projeto avance hoje no Senado. Alerte o senador do seu estado. Nós do Livres estamos fazendo a nossa parte, como eu disse o tempo todo, com todo respeito aos colegas deputados e senador do Acredito, mas realmente esse projeto aí não dá. A gente está vivendo um momento muito complicado para a democracia liberal no Brasil, por isso hoje vamos trazer a reflexão de um associado do Livres, o cientista político Matheus Leone. Nós estamos vivendo um momento muito difícil do país, não apenas por causa da pandemia ou da crise econômica que é decorrente da pandemia, mas também por conta dos ataques recorrentes do presidente da República e de seus apoiadores contra as instituições democráticas do país. A democracia ela não é um mero regime de voto, ou seja, ela não basta ter
eleições periódicas para eleição de representantes. A democracia ela é um conjunto de valores e de princípios que, no fim das contas, controlam o poder e garantem as liberdades individuais através de um sistema de freios e contrapesos que foi pensado lá atrás por Montesquieu e pelos federalistas americanos. Nesse sentido, não basta proteger as eleições para proteger a democracia. É preciso defender a todo custo a integridade e a independência das nossas instituições democráticas contra os avanços autoritários daqueles que acreditam que são eles próprios a vontade manifesta do povo. A resposta dos democratas, nesse sentido, deve ser a defesa intransigente do Estado Democrático de Direito, sem o qual resta apenas o arbítrio. E o arbítrio nada mais é do que a insegurança quanto às suas próprias liberdades. A insegurança sobre se os seus direitos serão ou não respeitados. Os autocratas de hoje, eles entenderam que para se manter no poder é necessário dar um verniz de legitimidade política e democrática ao seu regime. Então hoje nós não temos o que nós tínhamos no século passado, com um tanque na porta do Congresso Nacional fechando as instituições. Os autocratas de hoje funcionam como cupins. Eles mantêm a estrutura de pé, mas eles deixam ela oca, eles comem ela por dentro, fazendo assim elas ficarem vazias. Nesse caso, instituições vazias de sentido democrático, de sentido constitucional. Se os nossos princípios constitucionais, se os nossos princípios democráticos e se as nossas instituições não se fizerem valer agora, não apenas através de meras notas de repúdio, mas com ações concretas no sentido de resguardar a autonomia das instituições brasileiras, já não haverá mais democracia a sequer ser salva. Diante desse momento difícil para a democracia brasileira, surgiram várias iniciativas supra-ideológicas que querem, no fim das contas, criar uma frente ampla em defesa da democracia. Adivinha quem ficou furioso com isso? O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele mesmo, é claro, sempre foi contra qualquer tipo de articulação da sociedade que não tenha ele como figura central, orbitando o poder em torno dele, e especialmente que diminua a polarização e com isso diminua a relevância do projeto político que ele representa. Por outro lado, uma das signatárias do manifesto Estamos Juntos foi a economista e advogada Helena Landau, presidente do nosso conselho acadêmico. Se o manifesto for apropriado por alguém num projeto político, seja de esquerda, de direita, é porque os liberais não souberam entrar nessa oportunidade, né? Porque está tudo aí, ninguém aguenta mais a polarização, ninguém aguenta mais os bolsos Lulas, ninguém aguenta mais o bolso petismo. Está na hora de uma coisa nova, chega, e a oportunidade foi essa. A gente tem que, entendeu, juntar contra uma coisa maior, e não é só uma coisa de que eu não gosto desse governo, é o perigo e o ataque à democracia liberal, né? Então é isso que está em jogo, não é o novo normal. E a corrupção moral desse governo precisa ter um fim. E a sociedade fazendo oferta pública para o Procurador-Geral da República por uma vaga no Supremo, né? Uma coisa... Uma vergonha. E ato contínuo daquela reunião, o ministro da Justiça usa recursos públicos e o posto de cargo público dele para fazer habeas corpus extensivo a civis, a blogueiros, a parlamentares, a empresários. Imagina se fosse o governo Dilma fazendo isso. O que esses malucos estariam fazendo? Até mortadela agora eles têm. Esse foi o Livros Notícia de hoje e não se esqueça, deixa aqui o seu like no vídeo, compartilhe com seus amigos, nos ajude a impulsionar o vídeo para mais pessoas assistirem, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações, porque de segunda a sexta-feira, sempre às 7 da manhã, o Livros Notícia traz para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até mais tarde.